João no capítulo 2, a partir do versículo 1, do 1 ao 11, vamos ter o texto bíblico para a reflexão nesta manhã. À noite, inclusive, teremos ceia, com a presença daqueles que se batizaram, que estarão, como de costume, distribuindo a ceia, participando à mesa da celebração da ceia. João capítulo 2, a partir do versículo 1, traz um texto que você certamente já leu, você certamente já ouviu pregações a respeito dele. Traz um texto que vai falar do casamento em Caná da Galileia, onde Jesus operou, onde foi registrado o primeiro milagre. Era uma festa de casamento. E o texto vai dizer o seguinte, João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra, e que ela fale aos nossos corações. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Ontem, na celebração de batismos, Mônica estava preparando com algumas pessoas a recepção, porque onde tem festa de crente tem... Eu não ia dizer isso não, irmãos, eu ia dizer bênção. Os irmãos só pensam em comer, né? Eu estou brincando, eu ia dizer comida mesmo. Lógico, agora ela vem querer remediar, mas tem o Espírito Santo depois, né, da comida. Então onde tem festa de crente tem comida. E ontem teve coxinha, ontem teve bolo de banana, de abacaxi, bolo mesclado. O que mais? Refrigerantes, sucos, pão de queijo, teve comida. Mas uma preocupação dela, do momento em que eu estava buscando, aliás, falar em comida, hoje tem o imperdível churrasco. E, irmãos, só tem, quantos 100, é? Só tem 100. E eu estou sabendo de gente aqui que já encomendou 4. Mas vai ganhar primeiro 2, porque se faltar os 2 dela, como uma boa cristã, vai distribuir. Eu disse dela. Por que eu fui dizer que era Fátima? Eu não queria dizer que era você, Fátima, desculpa. Então se preparem para hoje à noite, tem um churrasco delicioso. É carne de alcatra, é coração, é frango, tem de tudo. Então a preocupação era com a comida. E aí, enquanto Mônica preparava as coisas, me perguntava: será que vai dar? E eu falei: olha, tem quantas coxinhas? Porque ninguém vai sair para se alimentar, vai comer um pouquinho. Mas não, irmão, via cada prato. Cada prato. A piscina parece que dá fome. E olha que nem nadaram, só mergulharam. Imagina um nadador depois que faz um treino. E ela preocupada: meu Deus, será que vai dar essa comida? E o povo começou a chegar, e chegando, e tinha um número muito bom. E a preocupação dela sempre foi essa: se a comida vai ser suficiente. Porque de alguma forma, quando nós recebemos pessoas em casa, em uma cerimônia, em uma reunião, a nossa preocupação, e eu não sei porquê, porque ninguém vai falar se faltar comida, será que a comida vai dar? Minha mãe dizia para mim antes de casar, ela falou: olha,
que falte tudo no casamento, menos comida. Porque vão lembrar do seu casamento se faltar comida. Não vão lembrar de nada, vão lembrar da comida. E eu acredito que você já foi em alguma reunião de casamento ou qualquer outra reunião social que faltou comida e você lembra dessa reunião, faltou alguma coisa. Aquela comida estava tão boa, mas acabou rápido. Aquele prato era tão gostoso, mas no instante acabou. Voou, porque não comprou mais, porque não fizeram mais daquele prato. Porque a gente tem um prato mais especial, a gente tem um que gosta mais. E esse prato que a gente gosta mais, ou porque a quantidade foi pequena, ou porque as pessoas comeram muito, geralmente acaba rápido. Eu, depois de viver já os meus 50 anos, eu não tenho vergonha de algumas coisas. Quando eu gosto de algum prato específico, eu coloco mais dele no meu prato. Porque se eu for pegar um por um, eu acho que na terceira, quarta ou quinta ida, acabou. Então já vou colocando uns 4 ou 5 nele. Porque eu gosto. Às vezes eu gosto só de uma coisa. Tem um doce que eu só gosto dele. Eu só gosto desse doce e nenhum outro. Que é aquele docinho que vem com a uva dentro. Como é o nome? De uva. Agora, por que é surpresa se a gente sabe que é uva? Ninguém tem outra dúvida, é uva, mas eu só gosto daquele doce. Então você pode ver eu comendo 4, 5, 6, 10 daquele, não quero nenhum outro, por mais chique que seja, por mais fino que seja, eu gosto daquele doce em todas as festas. Então a gente gosta de pratos e quando eles acabam a gente fica triste. A reunião desse povo, onde Jesus foi realizar o primeiro milagre, era um casamento. E o vinho era uma bebida tradicional. O vinho era uma bebida que não poderia faltar num casamento. Imagine, aí vou falar para nós crentes, né? Com toda a brincadeira dentro desse contexto, mas imagine para nós, numa festa de casamento, faltar a famosa Coca-Cola bem gelada. Acabou no início do casamento a Coca-Cola. E essa é uma frustração para a gente. Para uns, outras bebidas, uma Guaraná, uma água tônica. Para mim, uma Coca-Cola bem gelada. Embora não possa, como você não deve também, mas eu gosto. E na festa de casamento em que Jesus estava presente e havia acabado, o principal estava sem vinho. E era uma festa, irmãos, que não era realizada apenas da manhã para a tarde, durava dias, porque a tradição judaica tinha no casamento uma festa que duravam dias. O casamento judaico não começava às 8 da manhã ou às 5 da tarde e terminava à meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Não, eram dias de celebração. E pessoas vinham de todos os lugares para comemorar, para celebrar. E essas pessoas não viajavam em um carro com ar-condicionado. Essas pessoas não viajavam de avião. Essas pessoas iam numa estrada cheia de pedras, de poeira, cansativa. E quando chegavam na festa, elas queriam se alegrar durante os dias da celebração. Pessoas de todos os lugares, presentes naquela festa, e de repente acaba o vinho. Aconteceu talvez o problema mais grave. Acabou o vinho. Traria vergonha para os noivos, traria vergonha, humilhação para quem organizou a festa. Seria algo certamente comentado por todos os convidados. Deixaram acabar o vinho. O desfecho da festa, no contexto do texto bíblico, nós sabemos. A leitura deixa claro que Jesus transformou a água em vinho, mas não foi um vinho qualquer. Ele transformou a água no melhor vinho já tomado por aqueles que preparavam, que conheciam do produto, do vinho. E eles se impressionaram quando experimentaram o vinho, dizendo: olha, geralmente se deixa o melhor, se serve o melhor vinho primeiro, porque depois de já estarem mais para lá do que para cá, nem vão dar importância para o vinho que é servido depois, que não é tão bom. Mas vocês guardaram o melhor vinho, o vinho de qualidade, para o final, por último. Mas os detalhes dessa festa aqui nos chamam a atenção para lições que eu e você precisamos aprender em nossas vidas quando enfrentamos circunstâncias difíceis. Porque não tente minimizar o problema desse casamento. Mas só faltou o vinho. Não. A falta do vinho, como disse, traria vergonha para aquele casal, para aquela família. Tiraria a paz daquela família. Humilhava. E o milagre realizado por Jesus neste casamento, nessa festa,
traz algumas lições para mim e para você quando enfrentamos também dias difíceis. Versículo 3, o texto diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Ela avisa para Jesus: olha, a festa vai acabar. E vai acabar da pior maneira possível, porque não tem mais vinho. E sabe, irmãos, o que nós aprendemos com este versículo, nessa experiência, é que Jesus, ele se compadece das crises humanas, das nossas crises, dos nossos momentos difíceis. Ele não é indiferente, irmãos, aos nossos problemas. A mãe dele sabia que deveria, não apenas poderia, mas deveria avisá-lo, porque sabia quem era o seu filho, sabia com quem podia contar. Porque Jesus, ele se compadece das nossas crises, porque Jesus não é indiferente aos nossos problemas. E às vezes na vida nós somos surpreendidos sim por situações que fogem ao nosso controle, porque nem tudo nós temos o controle. Seria muito bom se eu pudesse ter o controle de tudo nas minhas mãos. Eu não sei, eu não lembro o nome do filme, mas era muito interessante. Aquele filme que o cara tinha um controle na mão e mexia na vida de todo mundo, né? Clique, pois é. Com um clique ele resolvia, o controle estava em suas mãos. E como seria bom se nós pudéssemos ter em nossas mãos o controle de absolutamente tudo à nossa volta. Nada daria errado. Nada nos pegaria de surpresa, porque o controle está em nossas mãos. Mas às vezes nós somos surpreendidos por situações que fogem completamente o nosso controle. E o que fazer? Bom, algumas coisas são fáceis de resolver. Outras mais complexas, outras nós não conseguimos resolver. Eu estava conversando com um colega, a maioria aqui sabe, eu terminei o curso de Direito recentemente, fiz a prova da OAB, o exame da OAB, passei e recentemente recebi minha carteirinha para poder advogar. E aí estava conversando com um colega jovem advogado também. Jovem advogado, entenda, não é um jovem cronologicamente, idade, é um jovem advogado que começou agora. Inclusive, eu tinha uma dúvida comigo, tirei na cerimônia do juramento da ordem. Falavam assim: façam parte da jovem advocacia. Eu falei: eu não tenho mais condições, tenho 50. Mas a jovem advocacia é quem está começando agora a advogar, não importa a idade. E um colega meu falou assim para mim: Alcides, me ligou: rapaz, como é que eu faço um divórcio extrajudicial? Eu não sei para onde ir. Eu sei que é no cartório. Eu disse: amigo, você vai ao cartório com essa carinha de novo, 24 anos, e você procura falar com o tabelião, qualquer pessoa do cartório, e diz assim: olha, eu comecei agora na advocacia, e se você quiser minimizar seu sofrimento, vergonha que eu não tenho, mas se você quiser minimizar, diga assim: não é a área que eu faço, mas é um casal de amigos meus, e eu queria saber o que é que eu faço para fazer esse divórcio aqui no cartório, porque eu não quero perder essa oportunidade de ajudar meus amigos. Então eu queria saber o que é que eu preciso fazer. Aí ele falou: realmente, Alcides, vou fazer isso. Aí ele fez. Aí ele ligou: Alcides, rapaz, a mulher do cartório me atendeu tão bem, disse: traga isso, faça isso e isso, e já vai estar divorciado. Algumas coisas a gente resolve de maneira simples. Aí eu estava conversando com outro colega que vai casar, e eu vou fazer o casamento dele com a noiva, e ele falou assim: Alcides, o fulano falou isso para mim, que você falou para ele. Rapaz, eu sou da área criminalística, mas eu vou fazer a mesma coisa quando eu pegar um caso que eu não saiba fazer em outra área, porque de cartório eu não entendo nada. Eu vou dizer a mesma coisa: olha, estou começando agora, a minha área é outra, e eu não sei fazer isso. Irmãos, todo mundo um dia começou, a gente não tem o controle de tudo. Então algumas coisas eu consigo resolver facilmente, outras resolvo de uma maneira mais complexa, mais complicada, mas resolvo. Mas tem situações que fogem completamente o meu controle. O vinho havia acabado, os noivos não tinham mais o controle daquela situação. Às vezes em nossa vida os recursos se esgotam, as possibilidades acabam. E a mãe de Jesus diz: olha, não tem mais vinho. Porque ela sabia que Jesus se compadece das nossas crises.
Ele não está alheio às nossas necessidades. E veja, na tradição judaica, naquela festa de casamento, o vinho poderia representar a alegria, porque sim, se acabou o vinho, acabou a celebração, acabou a alegria, ninguém tinha mais nada no copo para beber. E eu talvez pudesse dizer que era a principal bebida, mas tem água também. Porque não era uma época que você tinha uísque, não era uma época que você tinha champanhe, não era uma época que você tinha Coca-Cola, agora na Antártica, não era uma época de variedades de bebidas. O vinho era, com certeza, a principal bebida, e havia acabado, e era a alegria daquela festa que estava terminando. O vinho poderia representar também a tranquilidade daquela família que recepcionava aqueles convidados, porque sim, não tem mais vinho, a tranquilidade havia acabado, havia ali agora um momento de turbulência na família. O que é que nós vamos fazer, de preocupação? O que é que a gente vai fazer para resolver essa situação tão complicada? Onde vai ter vinho? Não tinha mais vinho. Então o vinho representava também o fim daquela tranquilidade, o bem-estar, a paz. A paz havia acabado, uma festa de celebração de casamento alegre, um momento de alegria. A paz havia acabado por completo, não havia mais harmonia naquela festa, porque o vinho havia acabado. E é nesse momento que Jesus entra em cena, porque às vezes na nossa vida, irmãos, também acaba o vinho, porque às vezes acaba em nossa vida, por algum momento, por alguma razão, a paz, a alegria, por alguma razão, a harmonia que nós temos na nossa vida, onde as coisas estão caminhando bem, acaba. E é nesse momento que Jesus está presente, é nesse momento que a mãe diz: olha, o vinho deles acabou. E eu quero dizer para você, que se em algum momento da sua vida o vinho acabou, Jesus não está indiferente. Lembre-se, Ele é sensível a tudo e Ele tem solução para tudo. Mas há uma segunda coisa que o texto nos ensina, no versículo 4. A mãe avisa, Jesus é avisado, toma conhecimento, e ele respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. A impressão que dá é que Jesus está indiferente, é que ele está fazendo pouco caso, é que ele não está preocupado. A impressão que dá é de que ele não está nem aí com a resposta. Mas sabe, irmãos, nem sempre o momento que nós mais esperamos para que algo aconteça é o melhor momento. O pastor Tess falou aqui outro dia pregando que a nossa campanha vai até dezembro, mas é possível que só derrubemos as paredes em fevereiro ou março. E também é possível que venhamos a nos questionar, que venhamos a encontrar explicações, mas de repente é porque Deus tem um propósito que nós não conhecemos. Eu não gosto de espiritualizar tudo. Com quem eu converso de forma mais íntima, mais próxima, eu sempre falo: olha, eu não espiritualizo tudo. Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo. A vida segue uma certa, e entenda a palavra, aleatoriedade. Não é que Deus nos deixe sem ter controle da situação. Não, Ele tem controle de tudo. Mas às vezes na nossa relação como filho, como pais, os filhos falam assim: pai, eu quero ir para tal lugar fazer isso. Você até acha que não é legal, você pode dizer: olha, eu acho que não é muito bom, mas você quer ir, já é de maior, vá. E o filho vai. E não dá certo algumas coisas. E ele volta para casa, a semelhança da parábola do filho pródigo. Deus nos deixa com a liberdade para viver. Ele nos dá essa liberdade. E nós achamos que algumas coisas têm um momento certo para acontecer, porque se não for naquele momento, daquele jeito, não vai mais ter solução. Não adianta mais. Então, Jesus diz: olha, a minha hora não chegou. O que ele disse foi: ainda não. Ainda não. E entenda, se Deus não operou aquele milagre, aquilo que você está esperando que aconteça não aconteceu ainda, lembre de uma coisa:
Somente Ele, somente Deus e mais ninguém sabe o momento certo de agir. Por isso nós precisamos confiar nele. E aí eu estava fazendo um trabalho de mentoria para 2 colegas novos advogados, uma com 24, outra com 25, outro com 25 anos. E eu dizia assim, marcamos um lanche, e conversando eu falava, olha, o momento agora, na vida, é de semear. Semear é um processo doloroso, porque você prepara a terra, e como eu, aos 51 anos, já fiz de tudo um pouquinho nessa vida, eu já plantei macaxeira, preparei a cova, os calos sumiram, mas tinha calo na minha mão, de enxada. Já peguei no cabo da enxada, na estrovenga, eu vou usar a expressão usada, já rocei mato, muito. E você prepara a terra, você vai afofando a terra, é um trabalho. Às vezes a terra dura, que você bate, parece que você bateu no cimento, mas vai fofando. Coloca a manilha, com um palminho assim, 7 olhinhos, coloca com a mão. Aí se vão meses limpando ao redor da cova, colocando uma folhinha seca para adubar, mantendo, pedindo que caia chuva, mas você não vê nada acontecer. E este é um processo doloroso, porque nós não vemos absolutamente nada acontecer, porque não é o momento. Aí chega um momento que um olhinho sai, mas é um olhinho, não é ainda o momento de colher, não é o momento ainda de tirar a semente, de tirar a macaxeira da terra. E aí você começa então com aquela esperança. E eu dizia para os dois, olha, eu quero, e foi muito bom, obrigado, Elcio. Não é o momento ainda, eu falava para eles, vocês vão estar semeando. Aí ele chegou assim, olha, eu estou fechando um contrato, e não sei, eu falei, mas já assinou? Não, mas vai estar tudo certo. Ele ligava para mim, Alcides, deu errado. Eu disse, pois é, faz parte, é doloroso. A vida é assim. Então nós achamos que aquele é o momento daquela determinada coisa acontecer, mas às vezes não é. E Jesus diz assim, olha, ainda não é o momento, não chegou o momento, não chegou a hora. E ele não está dizendo não vou fazer, porque diferente de não vou fazer não é o momento para fazer. Entenda, diferente de não vou fazer, não significa não é o momento de ser feito. Porque eu queria, por exemplo, não só eu, que todos os meus amigos novos advogados tivessem um monte de processo para fazer, mas não funciona assim. O momento não é meu. E eu creio que Deus ele vai preparando, ele vai abrindo portas, porque quanto mais tarde a intervenção de Deus, maior é a nossa experiência de fé, irmãos. É uma relação natural. Quanto mais tarde a Deus vai agir, maior é a nossa experiência de fé em nossa relação com Ele, porque quanto mais demora o agir de Deus na nossa vida, demora do ponto de vista humano, porque Deus sabe a hora certa. Quanto mais demora na nossa ótica o agir de Deus, maior é a nossa experiência de fé com Ele, porque nós não estamos desistindo, nós não estamos jogando a toalha, nós não estamos entrando em desespero, nós não estamos, irmãos, vivendo o desespero da vida por não ter uma resposta naquele momento. Estamos alimentando a nossa fé, esperando o agir de Deus. Portanto, enquanto Ele não age, enquanto não está acontecendo, alimente a sua fé na certeza de que Ele está preparando o melhor. Porque se eu não viver assim, eu vou entrar em desespero. Eu vou achar que tudo está dando errado, mas não está. Enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando. Por isso, nós aprendemos na palavra a descansar no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, coloca no Senhor toda a sua ansiedade, porque diz o texto bíblico, Ele tem cuidado de vós. Jó traz uma experiência riquíssima dessa fé, do cuidado de Deus. José, vendido pelos irmãos, foi para a prisão depois de governar a casa de Potifar, mas foi cuidado por Deus.
Os discípulos no barco, enquanto Jesus dormia, a tempestade batia no barco, Jesus tranquilo, mas teve o momento certo do Senhor levantar e de acalmar a tempestade. A hora de Deus agir vai chegar em nossas vidas. Ainda não, foi o que Jesus falou. E ainda não significa não vou fazer. Ainda não. Talvez ele esteja dizendo a você, ainda não. Mas é tão difícil ouvir esse ainda não. Tão difícil. Porque gera ansiedade. A gente quer tudo para ontem. A geração da gente, quer dizer, ainda que não seja a sua geração, mas nós já nos envolvemos nessa geração atual, tudo é para ontem. A gente não gosta de esperar. Uma das coisas mais dolorosas para mim é quando eu tenho que ligar para um call center de qualquer coisa, cartão, televisão, qualquer coisa. Você navega tanto, irmãos, que não tenho paciência. Tecle 1 para isso, essa tecla. E quando você tecla errado, que volta tudo de novo. Você já está teclando pela 9ª vez, aí você teclou errado. A gente quer para ontem, a gente gostaria que alguém nos atendesse assim rápido, que tudo fosse resolvido de maneira rápida, célere. Ontem, meu filho fez uma compra no cartão, ele esqueceu, achou que tinha perdido um equipamento dele, e ele precisava, e ele não podia esperar, pegou meu cartão e foi fazer uma compra. E aí, quando ele chegou no trabalho, ele falou, pai, achei. Que bom, cancela a compra. A compra foi feita naquelas parcelas suaves, né? A perder de vista. E eu fui lá no Mercado Livre e cancelei. Foi rapidinho para cancelar. Aí ela faz assim, agora acompanhe a sua administradora de cartões para ver como será o estorno dessa compra. Disse, meu Deus, aí eu começo já a acompanhar naquele momento, não estornou nada até agora, não voltou nada até agora. E começa, daqui a pouco eu olho de novo, não voltou nada até agora. Porque a gente quer que se resolva rápido. É assim a nossa vida. É desse jeito. Mas Jesus disse, ainda não. Ainda não. Mas a terceira lição que aprendemos nesse milagre realizado por Jesus está presente no verso 5. Diz o texto do verso 5, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele mandar. Sabe, irmãos, o único meio para superarmos momentos de crise em nossas vidas é seguir a orientação do Senhor. O único meio para vencermos as crises em nossas vidas, os momentos difíceis que nos envolvem, é seguir a orientação do Senhor, é ter fé, é agir com fé, é viver a fé, e fé é deixar o assunto nas mãos de Deus. Porque Deus conhece todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor sabe tudo o que nos envolve. E é por isso que Ele sabe exatamente o que devemos fazer em qualquer situação da vida. O profeta Abacuque, em um momento difícil da vida do povo de Israel, povo cercado, sitiado, sob ameaça de invasão, com fome, com medo, sem esperança, porque o exército inimigo era numerosamente muito maior do que o povo de Deus. O povo que vivia ali sem chance de batalha, porque não poderia ganhar, seria um suicídio. Povo vulnerável. E é aí que Abacuque diz, olha, no capítulo 3, eu não sei o versículo, mas ele diz assim, olha, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele diz ainda, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, da coça, Ele me faz habitar e andar em lugares altos e seguros. Por isso eu vou fazer o que Ele diz, o que Ele fala. Na Bíblia encontramos, irmãos,
instruções de Deus para a nossa vida. Por isso, eu lhe convido a encontrar na Bíblia as respostas para o que nós precisamos e esperamos. Mas não é só ler. Já leu a Bíblia hoje? As pessoas perguntam muito, já leu a Bíblia hoje? Não é só ler. É viver. É viver a palavra do Senhor quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se tranquilizem. É saber que a ansiedade não produz a mais para mim e você um dia de vida. É saber que esse Deus que alimenta os pássaros no campo, que veste os lírios, é o mesmo Deus que nós servimos. Então não se trata de ler a Bíblia, porque outro dia eu vi um vídeo daquele ator da Grande Família, Agostinho Carrara, né? Agostinho Carrara. Como é o nome dele, hein? Pedro Cardoso. Ele falando, olha, ele criticando os cristãos que não conseguem ler a Bíblia, isso, da forma que ele falava, não é? Porque não vivem, prestam muito mais atenção naquilo que os pastores falam do que no que a Bíblia diz. E é verdade, às vezes nós vemos pessoas escravizadas pela religião, quando Jesus veio trazer liberdade. E é entender, irmãos, o que essa palavra nos assegura: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus de vocês. É saber que Ele tem planos para a minha vida e para a sua vida. É saber que Ele tem o melhor para mim e para você. Por isso, é encontrar nele o meio para viver e sair das crises da vida. Mas em quarto lugar, esse texto vai nos ensinar que este Jesus nunca nos decepciona. Olha, eu espero não decepcionar você, mas é muito possível que eu decepcione, porque sou como você, ser humano de carne e osso. Por qualquer situação eu posso decepcionar você. Agora, claro, você pode maximizar uma situação e a decepção será maior, ou você pode minimizar a situação e a decepção será menor, ou ela nem vai existir, porque às vezes nós maximizamos algumas coisas, irmãos. É uma coisa tão pequenininha, a gente maximiza, e aí se distancia do outro. É uma coisa tão simples de relevar, a gente não releva, a gente maximiza na vida, e a gente se afasta das pessoas, e a igreja sofre com isso, o corpo sofre com isso. Então, em Jesus não há decepção. O versículo 9 e 10 diz assim: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior. O vinho inferior é servido, você porém guardou o melhor vinho até agora. Foi um milagre do Senhor Jesus, foi uma intervenção dele, e o milagre dele, a forma dele agir, o jeito dele fazer, sempre é o melhor, porque ele não decepciona. Porque Deus tem um compromisso consigo mesmo, para honrar aqueles que confiam nele, e nós confiamos no Senhor. Diz o texto sagrado que uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós vamos em nome de Jesus. Mas às vezes a mentalidade humana, ela questiona o poder de Deus. Às vezes a mentalidade humana questiona o amor de Deus por nós, o seu interesse pela humanidade, porque dizem assim: por que isso está acontecendo? Deus não existe. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque ela é muito profunda. Mas a gente constrói casa na beira do rio, e quando vem a chuva que Deus dá e sempre deu, e a casa é levada, onde estava Deus? Onde sempre esteve. A gente é que foi para o lugar errado. A gente vê dois homens velhos que poderiam ter aprendido com a vida, discordando religiosamente de algumas questões, e estão matando milhares de pessoas. Onde é que estava Deus?
onde ele sempre esteve, ensinando o amor, mas eles não querem aprender. E vão para as armas. Então não vamos entrar nessa questão. Mas muitas pessoas questionam o poder de Deus, questionam-se o amor de Deus conosco. Mas irmãos, Deus nunca decepcionou o seu povo. Ele não nos decepciona. Por isso, Ele se compromete em honrar aqueles que o buscam, porque Ele não vai nos decepcionar nunca. Ele esteve com Josué e disse: olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. O salmista, no Salmo 23, ele diz: na certeza da presença de Deus, ainda que eu ande por um vale escuro, um vale como o da morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Certeza que Deus não decepciona. É verdade que nem sempre Ele age como nós queremos, nem sempre Ele faz da forma que nós esperamos, mas Ele sempre faz da melhor maneira e no momento certo. Maria não disse o que Ele devia fazer. O que Maria falou foi, o que sua mãe falou foi: olha, não tem mais vinho. E é sempre bom entregarmos ao Senhor as nossas limitações, as nossas impossibilidades e simplesmente deixar que Ele possa agir na nossa vida. Maria disse isso porque ela sabia, irmãos, sabia que quem vai a Jesus, quem vai ao encontro de Jesus, quem busca o socorro do Senhor, nunca volta de mãos vazias. Maria sabia que quando vamos ao encontro do Senhor Jesus pedindo socorro, nós nunca voltamos sozinhos e de mãos vazias, nunca. E ela sabia disso. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que com Jesus o melhor sempre vem depois. Que coisa maravilhosa. Olha como termina o texto. E diz: todos servem o primeiro melhor vinho. Depois os convidados já beberam bastante e o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Quem guardou o melhor? O Senhor Jesus. O melhor está guardado, irmãos. O melhor de Deus está guardado em todas as áreas da sua vida. Espere. O plano dele é maravilhoso para as nossas vidas. O vinho que Jesus oferece sempre é o melhor. Eu só quero lhe fazer um convite. Consagre a sua vida. Esteja pronto, esteja pronta, preparada para essa transformação que traz o melhor para a nossa vida. Deus pode e quer fazer mudanças em nossas vidas. E eu tenho certeza que existem áreas na sua vida, assim como na minha, que precisam ser mudadas, transformadas. Se você tem um sonho, meu irmão ou minha irmã, em nome do Senhor Jesus, que vai transformar a sua vida, melhorar a sua vida, corra atrás deles. Quando Jesus transforma a água em vinho, Ele está devolvendo alegria para aquela festa de casamento, porque Ele quer nos ver felizes. Quando Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, olha o que Ele diz: eu não vou chorar com vocês, eu vou aliviar vocês. Quando Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, Ele não diz para que vocês levantem de manhã cansados, vão para o mercado de trabalho, trabalhar exaustos, voltar irritados para casa. Não, Ele diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e essa vida é abundante.
é feliz, é de paz, mesmo em meio às adversidades da vida. Ele quer trazer qualidade de vida, Ele quer devolver a paz para a festa de casamento que havia acabado, Ele quer devolver a alegria para a sua vida, porque o vinho acabou, porque as possibilidades acabaram na sua vida. Talvez algumas possibilidades tenham acabado. Ele quer devolver. Agora confie nele. Confie nele. Está começando uma área da vida, vai ser difícil, mas confie nele. Em nome de Jesus, confie.